Olá, eu sou a professora Rafaele Pimentel e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV Educaides. Hoje vamos iniciar uma discussão muito importante que diz respeito a todos nós, o combate ao racismo. No Brasil, o dia 13 de maio é considerado o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, uma data dedicada a conscientizar, denunciar e combater todas as formas de discriminação racial em nossa sociedade. O racismo é um problema que infelizmente ainda persiste e é nosso dever como cidadãos e como estudantes de língua portuguesa nos envolvermos ativamente na luta contra essa forma de preconceito. O Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo nos lembra de que a luta pela igualdade racial é uma responsabilidade de todos nós. Como estudantes de língua portuguesa, temos o poder de utilizar a nossa voz e a nossa escrita para promover mudanças positivas em nossa sociedade. Os objetivos desta aula são reconhecer expressões de cunho racista na linguagem cotidiana, destacando como tais expressões podem ser prejudiciais e perpetuar estereótipos e discriminação. O objetivo desta aula não é apenas discutir teorias ou conceitos abstratos, mas sim refletir sobre como a linguagem pode ser uma ferramenta poderosa no combate ao racismo. Vamos explorar textos, discutir ideias e, acima de tudo, promover uma cultura de respeito, inclusão e igualdade. O período de escravidão no Brasil foi marcado pela exploração e coerção de milhões de africanos trazidos para o país entre os séculos XVI e XIX, para trabalhar principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, café e outras atividades. Essas práticas desumanas persistiram por mais de 300 anos, com os povos escravizados sofrendo abusos físicos, emocionais e privações de liberdade. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, marcou o fim oficial da escravidão no Brasil. Ela decretava a libertação de todas as pessoas escravizadas do país, sem compensação para os proprietários, e afirmava que todos seriam considerados livres. No entanto, a abolição não foi acompanhada de medidas efetivas para a integração social e econômica destas pessoas, levando muitos deles a condições de pobreza e marginalização. As consequências da escravidão para os povos negros foram profundas e duradouras, especialmente no que diz respeito ao racismo. A escravidão não apenas segregou e oprimiu os africanos e seus descendentes, mas também estabeleceu um sistema de hierarquia racial que persiste até os dias de hoje. E eu listei aqui algumas dessas consequências. Temos o racismo estrutural. A escravidão estabeleceu uma estrutura de desigualdade racial na sociedade brasileira, onde pessoas negras foram historicamente marginalizadas e privadas de oportunidades socioeconômicas. Essa estrutura é refletida em diferenças de renda, educação, saúde e acesso a recursos entre pessoas brancas e negras. Estigmatização e discriminação. Os estereótipos negativos associados aos povos negros foram perpetuados ao longo dos séculos, alimentando a discriminação racial em várias esferas da vida, incluindo emprego, moradia, saúde e justiça. O preconceito racial continua a ser uma realidade vivida por muitos negros no Brasil. Violência e policiamento discriminatório. A população negra é desproporcionalmente afetada pela violência policial e pelo sistema de justiça criminal. Pessoas negras enfrentam maior probabilidade de serem alvo de abordagens violentas, prisões arbitrárias e tratamento desigual perante a lei. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou, em 2022, 47.508 mortes violentas intencionais. Em relação ao perfil étnico-racial das vítimas, 76,5% dos mortos eram negros. O documento diz que os negros são o principal grupo vitimado pela violência, independente da ocorrência registrada, e chegam a 83% das vítimas de intervenções policiais. Representatividade e cultura. A escravidão também teve um impacto na representação e valorização da cultura negra.
A contribuição dos povos africanos para a cultura brasileira muitas vezes foi minimizada ou estereotipada, enquanto a cultura branca foi privilegiada e valorizada. Autoimagem e identidade. A escravidão e a discriminação racial, ao longo da história, contribuíram para a internalização de ideias negativas sobre a identidade e a autoimagem dos negros no Brasil. Isso pode afetar tanto a autoestima quanto o senso de pertencimento da comunidade negra. Essas consequências evidenciam como a escravidão deixou um legado profundo de desigualdades e injustiça racial no Brasil, destacando a importância contínua da luta contra o racismo e pela promoção da igualdade racial. O Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo foi estabelecido como uma iniciativa para conscientizar e combater o racismo no Brasil. Sua criação foi motivada pela necessidade de ampliar a conscientização sobre o problema do racismo e incentivar as pessoas a denunciarem casos de discriminação racial. A data, celebrada em 13 de maio, marca a assinatura da Lei Áurea em 1888, que oficialmente aboliu a escravidão no Brasil. No entanto, apesar do fim da escravidão, o racismo persistiu na sociedade brasileira de diversas formas, impactando negativamente a vida de milhões de pessoas negras. O Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo serve como um lembrete da importância de continuar lutando contra o racismo em todas as suas manifestações. Ela também destaca a necessidade de promover a igualdade racial e a justiça social para construir uma sociedade mais inclusiva e justa para os brasileiros. O objetivo é criar uma cultura de repúdio ao racismo e estimular ações concretas para combatê-lo em todas as esferas da sociedade brasileira. Como eu falei no início desta aula, nós, enquanto estudantes de língua portuguesa, temos o poder de utilizar a nossa voz e a nossa escrita para promover mudanças positivas na sociedade. E a linguagem pode ser uma ferramenta poderosa no combate ao racismo. As palavras que usamos refletem profundamente a história e a cultura de uma sociedade. Há algumas expressões que são empregadas sem questionamento e revelam o quanto a opressão e o preconceito estão enraizados na visão de mundo das pessoas. Essas expressões, aparentemente inofensivas, às vezes usadas em tons de brincadeira ou em supostos elogios, na verdade perpetuam estereótipos e reforçam padrões discriminatórios. É importante conhecermos essas palavras e expressões para podermos compreender a carga histórica de discriminação e a desigualdade que elas carregam, além do impacto negativo que elas podem causar. Então vamos conhecê-las. A primeira é: não sou tuas negas. Ao usar essa expressão, você diz que não é qualquer um com quem pode se fazer tudo. Então quer dizer que as mulheres negras podem ser submetidas a qualquer coisa? Hoje não, mas na época da escravidão, quando surgiu a expressão, sim. As mulheres negras escravizadas eram literalmente propriedade dos homens brancos em todos os sentidos. Nasceu com o pé na cozinha. A expressão nasceu com o pé na cozinha insinua que alguém tem ancestrais negros, mas é carregada de preconceito, sugerindo que o espaço de uma pessoa negra na casa se limitava à cozinha. Também remete à exploração de mulheres escravizadas na cozinha, sujeitas a assédio e violência. Nega maluca. A expressão nega maluca é usada para descrever um bolo de chocolate, mas seu uso é problemático, pois associa indevidamente a mulher negra a uma sobremesa e sugere falta de discernimento e inteligência. É mais apropriado simplesmente chamar o bolo pelo seu nome correto, bolo de chocolate. Negra com traços finos. A expressão negra, negro com traços finos é usada como um elogio para pessoas negras, mas ela carrega uma conotação racista, já que associa a negritude a traços considerados feios. Isso limita a ideia de beleza negra. Negra de beleza exótica. A expressão negra, negro de beleza exótica, é usada como um elogio à aparência de pessoas negras, mas ela traz uma conotação problemática, pois exótico sugere algo não comum que foge dos padrões eurocêntricos. Negro de alma branca.
Essa expressão reflete a ideia de que uma pessoa negra deve se tornar mais parecida com pessoas brancas para ser valorizada, o que é preconceituoso. Ovelha negra. A expressão ovelha negra é usada para descrever alguém que se comporta de maneira não convencional. No entanto, sua origem tem conotações racistas ao associar pessoas negras a coisas ruins, portanto, deve ser evitada. Preto de alma branca. A expressão preto de alma branca é usada para se referir a uma pessoa negra de bom caráter. No entanto, essa expressão é preconceituosa, pois sugere que a bondade e dignidade são características naturais apenas de pessoas brancas, e as pessoas negras precisam imitar as brancas para possuí-las. Quando não está preso, está armado. Essa expressão associa cabelos crespos à criminalidade, promovendo estereótipos negativos e reforçando a ideia de que cabelos lisos são mais aceitáveis. Serviço de preto. A expressão serviço de preto tem conotações racistas. Ela significa trabalho de má qualidade, implicando que apenas pessoas brancas sabem fazer um trabalho bem feito, além de associar trabalho braçal a pessoas negras. Essa expressão é racista e deve ser evitada, pois subestima a capacidade das pessoas negras. Volta para o mar, oferenda. A expressão volta para o mar, oferenda é ofensiva, associando coisas indesejáveis a oferendas religiosas, desrespeitando as religiões de matriz africana. Ao utilizar essas expressões, perpetuamos e reforçamos estereótipos, contribuindo para a manutenção do preconceito e da discriminação. É fundamental reconhecer o impacto prejudicial das expressões racistas e assumir a responsabilidade de promover um discurso respeitoso, inclusivo e antirracista em todas as esferas da vida. Isso envolve educar-se, estar atento ao poder das palavras e trabalhar ativamente para combater o racismo em todas as suas formas. A leitura é a melhor maneira de se educar sobre qualquer assunto. Sabendo disso, eu trouxe alguns exemplos de textos literários que abordam a temática do racismo. A nossa primeira dica é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Este livro é um diário da autora, uma mulher negra e favelada, que relata sua vida na favela do Canindé, em São Paulo, durante os anos 1950. Carolina descreve as dificuldades enfrentadas por ela e sua família, incluindo o racismo e a pobreza. Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis foi uma escritora brasileira considerada uma das precursoras da literatura afro-brasileira e uma das primeiras romancistas negras do Brasil. Publicada em 1859, Úrsula é uma obra marcante que aborda questões de identidade, racismo e liberdade. O romance conta a história de Úrsula, uma jovem escravizada que é criada na fazenda do comendador Luiz. Apesar das dificuldades e dos abusos sofridos, Úrsula mantém sua dignidade e busca sua liberdade, enfrentando as adversidades com coragem e determinação. O livro é uma poderosa denúncia contra a escravidão e o racismo, explorando as injustiças e crueldades do sistema escravocrata brasileiro. Maria Firmina dos Reis utiliza sua obra para dar voz aos oprimidos e para questionar as estruturas de poder que perpetuam a opressão racial. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Embora não seja explicitamente sobre racismo, este clássico da literatura brasileira, escrito por Machado de Assis, aborda questões sociais e raciais de forma indireta. O narrador, Brás Cubas, pertence à elite brasileira do século XIX e suas reflexões sobre a sociedade revelam as hierarquias e preconceitos da época. Estes são apenas alguns exemplos de textos literários que abordam o tema do racismo de diferentes perspectivas e contextos históricos. Cada obra oferece insights valiosos sobre as experiências e desafios enfrentados por indivíduos negros em diferentes partes do mundo, permitindo uma compreensão mais profunda e sensível desse problema global. Chegou a hora de você aparecer aqui na TV. Para participar da aula de hoje, que tal gravar depoimentos pessoais compartilhando suas próprias experiências ou observações sobre o racismo?
você pode falar sobre situações que testemunhou ou que tenha sido vítima de racismo, destacando a importância de denunciar tais incidentes. Envia seu vídeo pra gente, que você pode aparecer aqui na TV nas próximas aulas. Eu aguardo o vídeo de vocês, hein? Esta foi a nossa aula sobre o Dia de Denúncia Nacional contra o Racismo. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido e eu aguardo vocês na próxima. Até lá!